Atos, capítulo 17. E viajando por Anfípolis e Apolônia, vieram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como era de seu costume, entrou a eles, e por 3 sábados argumentava com eles pelas Escrituras, declarando paz e propondo-lhes que era necessário que o Cristo morresse, e ressuscitasse dos mortos, e que, dizia ele, este Jesus é o Cristo, a quem eu vos anuncio. E alguns deles creram, e se ajuntaram a Paulo e Silas, e dos gregos devotos grande multidão, e não poucas das mulheres principais. Mas os judeus incrédulos, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens malignos dos mercados, e juntando uma multidão, tumultuaram a cidade, e atacando a casa de Jasão, procuravam trazê-los ao povo. E não os achando, puxaram a Jasão, e alguns irmãos as maiores autoridades da cidade, clamando, estes que têm perturbado ao mundo também vieram até aqui. Aos quais Jasão tem recolhido, e todos estes fazem contra as ordens de César, dizendo que há outro rei, chamado Jesus. E eles tumultuaram a multidão, e as autoridades da cidade, que ouviam estas coisas. Mas tendo recebido fiança de Jasão e dos demais, eles os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite a Paulo e a Silas até Bereia, os quais, ao chegarem lá, foram à sinagoga dos judeus. E estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque os quais receberam a palavra com toda boa vontade, examinando a cada dia as Escrituras, para ver se estas coisas eram assim. Portanto muitos deles realmente creram, e das mulheres gregas honradas, e dos homens, não poucos. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que também em Bereia a palavra de Deus era anunciada por Paulo, vieram também para lá, e incitaram as multidões. Mas então no mesmo instante os irmãos despediram a Paulo, para que fosse ao mar, mas Silas e Timóteo continuaram ali. E os que conduziram a Paulo, levarão-no até Atenas, e tendo recebido ordem para Silas e Timóteo, para que viessem a ele o mais rápido que pudessem, eles foram embora. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se incomodava dentro dele, ao ver a cidade tão dedicada à idolatria. Então ele disputava muito na sinagoga, com os judeus, e com os religiosos, e no mercado a cada dia, com os que vinham até ele. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, e uns diziam, o que quer dizer este tagarela? E outros, parece que ele é pregador de deuses estranhos. Porque ele lhes anunciava o evangelho de Jesus e a ressurreição. E tomando, trouxeram-no ao Areópago, dizendo, podemos nós saber que doutrina nova é esta que tu falas? Porque tu trazes coisas estranhas aos nossos ouvidos, então queremos saber o que isto quer dizer. E todos os atenienses e visitantes estrangeiros não se ocupavam de nenhuma outra coisa, a não serem dizer e ouvir alguma novidade. E Paulo, estando no meio do Areópago, disse, homens atenienses, eu vejo em tudo como vós sois muito religiosos, porque enquanto eu passava pela cidade e via vossos santuários, achei também um altar, em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Este a quem vós prestais devoção sem conhecer, este é o que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo, e todas as coisas que nele há, este, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos. E nem também é servido por mãos humanas, como que necessitasse de alguma coisa, porque ele é que dá a todos vida, respiração, e todas as coisas, e de um sangue ele fez toda a nação humana, para habitarem sobre a face da terra, determinando os tempos desde antes ordenados, e os limites da morada deles, para que buscassem ao Senhor, se talvez pudessem apalpá-lo e encontrá-lo apesar dele não estar longe de cada um de nós. Porque nele vivemos, e nos movemos, e somos, assim como também alguns de vossos poetas disseram, porque também nós somos descendência dele. Sendo então descendência de Deus, nós não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação humana. Portanto Deus, tendo desconsiderado os tempos da vossa ignorância, agora anuncia a todas as pessoas, em todo lugar, para que se arrependam. Porque ele tem estabelecido um dia em que ele julgará ao mundo em justiça por meio do homem a quem determinou, dando certeza a todos, tendo ressuscitado dos mortos. E ao ouvirem da ressurreição dos mortos, alguns zombavam, e outros diziam, nós ouviremos sobre isto de ti na próxima vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Porém, tendo chegado alguns homens até ele, creram, entre os quais estava também Dionísio o Areopagita,
e uma mulher de nome Dâmaris, e outros com eles.